Pessoal, Felipe aqui, muito feliz com mais um episódio no nosso programa Demais, o programa de diversidade da Cia Makers, e é com muita honra que eu abro mais um capítulo, o chamado à aventura, com uma convidada super especial, uma drag queen que vai se apresentar para vocês, a nossa querida Jindri Book. Seja bem-vinda. Hello! Para quem não me conhece, eu sou Jindri Book, uma criação do publicitário, ator, jornalista Albert Hockenbook, e ativista LGBTQI+, que faz um trabalho não só de ativismo LGBT, mas para a questão das prevenções a IST, AIDS, HIV. Olá, bom, muito obrigado por participar com a gente do nosso programa de diversidade. E a gente tá louco para te conhecer. De onde você vem? Você é de São Paulo? Como que você surgiu até que deu vida aí a drag queen? Olha, o criador da drag queen veio lá da terra mais, vamos dizer, católica aqui do Brasil, né? Minas Gerais, sou mineirinho, terra de Dona Beija, de Chica da Silva, de tantas personalidades incríveis e maravilhosas na história desse nosso país. Então, fui criado lá no interior das Minas Gerais, às margens do Rio São Francisco, numa cidade que se chamava São Francisco, em homenagem ao santo, né? Padroeiro desse rio maravilhoso, que é o Rio da Unidade Nacional. E de lá, eu tive uma infância super sossegada, pacata, mas uma infância super criativa. Eu me enfurnava nos livros, na literatura. Para vocês terem uma ideia, a televisão chegou na minha casa quando eu tinha 15 anos de idade. O primeiro programa que eu assisti foi o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Imagina uma criança, adolescente, assistindo o Sítio. Aí foi que despertou esse meu desejo, essa minha vontade de tornar-me um ator. E aí eu venho para São Paulo para realizar esse sonho. E Jindri, você se reconhece gay desde muito pequeno? Quando é que você se percebe sendo gay? Então, eu sempre me vi uma criança diferente, né? Então, como a minha cidade é uma cidade muito pequenininha, muito pacata, eu não tinha referência. Olha, é importante termos referência nas nossas vidas. Felizmente, hoje a mídia e tudo mais está aí, as redes sociais, para mostrar referências, né? Infelizmente, nós temos as referências negativas de algumas coisas, mas o legal é sempre a gente se basear nas referências positivas. Então, como eu não tinha uma referência, eu não tinha ninguém próximo a mim, então eu não me entendia, eu não sabia o que eu era. Então, quando eu venho para São Paulo, eu começo a fazer faculdade, eu começo a tomar conhecimento de todo esse universo, aí é que eu me reconheço como um homossexual. E nesse processo, quais foram os seus principais desafios e medos, assim? Porque imagino que mudar, né? Enfim, sair de uma cidade para outra e de repente estar numa cidade grande. Como é que você lidou com seus medos? O que você imagina que foram os seus principais desafios? Olha, a única coisa que pegou mesmo em mim, porque assim, sou filho único, o meu pai, ele fez a passagem quando eu tinha 5, 6 anos de idade, então fui criado com a minha mãe, e aí o único medo, a única dor que foi latente assim em mim foi deixar a minha mãe lá na minha cidade, no interior, e vir para São Paulo atrás dos meus sonhos. Mas os sonhos eram maiores, ela sempre foi uma grande incentivadora. Então, assim, uma mãe que era professora, então ela tinha ideia do que eu vinha buscar e que eu ia realizar esses sonhos, né? Então, assim, ela sempre me apoiou, ela sempre incentivou em tudo, e aí ela foi uma peça fundamental para que eu ultrapassasse essas barreiras, vencesse esses medos e viesse para cá à procura dos meus sonhos. Então, uma cidade grande, vindo da cidade tão pequenininha, e aí eu fui desbravar essa cidade e foi um amor à primeira vista. São Paulo me acolheu de braços abertos. Eu sei que tem algumas dificuldades, muitas dificuldades, mas se a gente sonha, se a gente acredita, a gente sempre vai em frente. Então, só tenho a agradecer essa cidade que me acolheu e fez com que eu realizasse tantos sonhos e ainda tem sonhos para serem realizados. Bom, você de fato rompeu, né, muito entre aspas, o dito normal,
quando você resolve seguir uma carreira controversa, utilizando a arte drag para se expressar, para passar sua mensagem e tudo mais. Você disse que a sua veia artística já estava ali, eu imagino que a drag explodiu tudo isso, mas como foi romper, né? Porque é um rompimento de paradigma quando você, imagino eu, quando você decide que é isso que vai ser, e como é isso, assim? Então, Da onde vem assim, essa força toda, né? eu me apaixono pela questão da TV, do teatro, com a questão do sítio do Pica-Pau, mas na minha cidade nós tínhamos um grupo de jovens, né, que eu sou uma pessoa muito católica, para quem não sabe, e aí a gente tinha um grupo de jovens na paróquia que a gente fazia encenações no Natal, em algumas ocasiões especiais de parábolas da Bíblia e tal. Então essa veia artística veio sendo moldada desde pequeno. E aí quando eu chego aqui, eu venho para estudar teatro, e o meu sonho era entrar na EAD da USP. Como eu não consegui, eu falei assim, não, eu só vou continuar se eu entrar na EAD. Então, paralelamente, como eu tenho a questão das artes, do desenho e tudo mais na minha veia também, por isso que eu consigo fazer a maquiagem de uma forma tanto quanto com muita maestria, vamos assim dizer. Então, eu falei assim, então já que eu não consegui entrar, deixa eu fazer uma faculdade até esses sonhos se realizar. Então, eu entro na faculdade de comunicação social, vou fazer publicidade e propaganda, e aí, paralelamente, eu vou fazendo essas oficinas teatrais, e uma delas eu caio com a Magali Bife, que é uma diretora, uma atriz incrível e maravilhosa, e ela vai montar uma peça que é o resultado de uma oficina que se chama Fulaninha e Dona Coisa, da Noemi Marinho, uma peça super conceituada do nosso teatro nacional. E aí eram duas personagens, tinha um personagem masculino, que era quase, vamos dizer, uma figuração, mas as fortes da história era a personagem, que era a patroa e a empregada. E aí ela falou assim, por que você não faz a empregada? E eu falei assim, eu fazer um papel feminino? Aí foi quando deu tilt da história, o insight, e aí surge a questão do feminino na arte na minha vida. Então, assim, aí eu entro em contato com um amigo meu que era maquiador, aí ele faz todo aquele quadro de transformação, ele não me deixa ver maquiada, então assim, ele me leva para a casa dele, me maquia, me produz tal. Depois ele pega o espelho, gente, mas é uma coisa tão impactante. Eu acho que todo mundo na vida deveria passar por isso, você vê o quanto é surreal, o quanto é mágico, o quanto é divino. Então, quando eu me olho no espelho e vejo, eu falo assim, gente, não sou eu, é alguma coisa que surgiu dentro de mim, e aí dá vida a essa personagem que, querendo ou não querendo, é uma outra parte de mim, é uma coisa tão... Freud talvez explica isso, essa coisa dessa dualidade dentro da gente, desse masculino, desse feminino, que quando a gente se maqueia, se transforma dessa forma, ganha outros ares, uma outra, vamos dizer, personalidade. Então, esse contato com o feminino na arte, dessa transformação, acontece justamente dessa peça de teatro. Até então, eu não conhecia a noite. E aí eu vou fazer a peça de teatro, o resultado da oficina, e aí um amigo meu falou assim, então tá na hora de você conhecer o que é a noite LGBT de São Paulo. Aí eu vou conhecer, eu me encanto com as drags, com shows e tudo mais, e aí é onde eu decido. Eu falei assim, não, eu não quero ser um ator, assim, eu quero ser um ator que atua nos palcos, mas eu quero ir além disso. Eu quero estar nas casas noturnas fazendo esse trabalho incrível e mágico que me seduziu e que foi aí que eu me encontro com a arte, vamos assim dizer, totalmente. E eu tenho esse encontro definitivo com a arte drag. E até ouvindo você falar, me remete muito a uma alusão de que a gente trabalha muito com criatividade aqui na CIA, né? E vocês me parecem que vocês conseguem externalizar isso, né? Então, enquanto o nosso processo criativo ele está fervilhando dentro da gente, o de vocês está fora, né? Está na peruca, está nos acessórios, mas que faz muito sentido assim te ouvir falando, porque acho que esse processo ele vai acontecendo conforme a gente vai reconhecendo os nossos talentos também e se permitindo a liberar isso, né? E uma curiosidade que eu acho que é da maioria das pessoas que estão fora do nosso meio ou que estão vendo a gente mais de longe é o que é uma drag queen. Como é que você definiria a arte drag, né? A drag queen? A drag queen, se você for ver mesmo, o sentido da palavra, é uma manifestação artística. Então, assim, qualquer
pessoa pode ser uma drag queen, independente da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero. Qualquer pessoa pode expressar essa arte, manifestar essa arte. Então, a drag, ela brinca com essa questão de gênero, sem depreciar nenhum dos gêneros, nem o masculino, nem o feminino, mas a questão dela é colocar em pauta essa questão. Olha, um menino pode ser uma menina totalmente exagerada, uma menina também pode exercer essa arte e manifestar essa arte. Aí você vê que essa questão do feminino na arte, ele começou de uma forma totalmente preconceituosa, né? Com o teatro grego, com o teatro kabuki, em que as mulheres eram proibidas de subir ao palco, e aí os homens eles faziam os papéis femininos, né? Então aí depois de um certo tempo isso dá uma reviravolta, e hoje em dia mostra-se que essa arte pode ser muito bem aproveitada, muito bem expressada, tanto quanto na pessoa do feminino como na pessoa do masculino. Então independe de gênero, e a gente veio aí para fazer esse, como eu diria, o Chacrinha, a famosa frase do Chacrinha, né? Nós viemos não para explicar, mas sim para confundir, né? Então esse que é o legal da história. E acho que essa dualidade também deixa a gente curioso de saber o que a Dindri tem de diferente do criador dela. Gente, eu falo que a Dindri é minha terapeuta. Se não fosse ela, eu não seria resolvido em tantas coisas da minha vida, né? Então, assim, ela chega num momento importante da minha vida, provoca uma ebulição, uma transformação total. Para você ter uma ideia, o Albert é uma pessoa super tímida, introspectiva, muito pacato. A Dindri não, ela é o turbilhão de emoções, de sentimentos, de sensações que projeta essa personagem para ganhar mundos, ganhar novos caminhos, trilhar novos caminhos, e isso interfere muito no criador e faz com que o criador cresça muito, muito devido a essa personalidade dessa personagem que toma conta e faz tudo acontecer. E até a magia que envolve toda a arte, ela me parece um retrato muito mais interessante do que a gente vê aí no mundo corporativo, por exemplo, né? Eu sempre tive muito problema no mundo corporativo, porque eu sempre fui contra usar roupa social ou uniformes, né? Eu sempre senti a necessidade de conseguir me expressar no meu estilo, né? De uma forma mais livre. E eu acho que esse diálogo também aponta para pessoas que não conseguem expressar, né, as suas características, a sua personalidade ali no jeito que se veste, justamente porque elas estão inseridas em contextos muito engessados de culturas e de empresas muito tradicionais. Eu acho que a gente vem trazendo a pauta acho que a drag queen é uma grande figura para a gente colocar essa pauta também em questão, para que as empresas comecem a flexibilizar mais ainda, né, essa coisa do estilo de se vestir, etc. e tal, porque até isso eu acho que reprime as pessoas. A arte ela consegue te libertar de várias amarras que te condicionaram toda uma vida, você ser o certinho da história, você trajar de uma determinada forma para ser aceito pela sociedade, e a arte vem com isso e traz essa ebulição dentro de você, e ela te liberta, a arte te salva de tantas coisas que te oprimem, que te fazem ir para baixo, se ter a sua autoestima lá embaixo, fazer com que você tenha uma baixa autoestima. Então, assim, a arte tem esse poder. E aí, quando a arte entra nessa questão da drag queen, então tem um poder mais ainda, né? Ela irrompe coisas que você fala assim, nossa, eu nunca imaginaria que isso era possível. E ela chega a tal ponto de fazer essa transformação ao seu entorno, né? Então, assim, as pessoas vão vendo, e aí é tão legal quando a empresa convida uma drag queen para fazer uma palestra, convida uma drag queen para participar de um workshop, de algum evento que está acontecendo. Então, a gente chega e faz toda aquela ebulição, aquela efervescência cultural ali, e as pessoas entram em contato e falam assim, nossa, as coisas podem ser alegres, pode ser divertida, e eu falo que o humor, a arte, ela tem a missão de tocar diretamente numa mensagem que você queira passar, que se fosse de uma forma um tanto quanto didática, essa mensagem não atingiria o seu público-alvo. Então, assim, a drag queen, com humor, com irreverência, ela consegue levar
essa leveza, essa ludicidade e fazer com que a mensagem chegue ali no pontinho que ela deveria chegar. E aí as empresas, felizmente, como a nossa humanidade, que por mais que retroceda alguns pontos, ela vai caminhando e evoluindo, ela vai se abrindo a isso. E aí nós temos empresas aí que as pessoas vão trabalhar do jeito que se sentem bem. Eu lembro quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu trabalhei num banco, né? E por mais que era um serviço interno, eu trabalhava na compensação, acho que nem existe mais hoje, isso daí. E aí você tinha que ir social, você tinha que fazer a barba todo dia, o cabelinho penteado, as meninas de coque e tudo mais. Então aí você vai vendo que esses paradigmas vão quebrando e a arte ajuda muito isso, né? A sociedade vai evoluindo e as pessoas vão trabalhar como se sentem bem, porque assim, é a sua personalidade. Cada um de nós é um ser individual que vive numa sociedade. Então, se você não puder exercer a sua individualidade, o seu gosto, tal, você vai ser um robozinho, né? Tem que ser igual a todo mundo para que as coisas funcionem. E não é mais ou menos assim. A sociedade é coletiva e esse coletivo é formado por pessoas individuais com gostos, com manias, com suas qualidades, com seus defeitos. E é assim que a gente deve aprender a viver e a conviver para ter uma sociedade um tanto quanto saudável. E na tua estética, que é super colorida e super alto astral, acho que ela condiz muito com o teu personagem, com a tua mensagem, né? E da onde que vem as suas inspirações para definir essa estética? Porque me parece que você tem uma estética muito bem definida, assim, que a gente reconhece o estilo da Dindri, né? Da onde vêm Olha, as referências? como as minhas referências, os contos de fadas, né? Eu sempre amei contos de fadas. E aí, depois eu conheço os mangás da arte do Oriente, né? Então, assim, eu amo aqueles personagens lúdicos, que as menininhas parecem umas bonecas, e a minha personagem é mais ou menos isso, porque como eu faço muita festa, aniversário, casamentos, chás em geral, e aí tem todo tipo de público, né? Tem desde criança até a senhorinha mais idade. Então, quando você chega, então a primeira impressão é a que fica, né? Vem primeiro o colorido, essa coisa totalmente reverente, mas as crianças, quando olham, na cabeça delas é uma boneca que ganhou vida. Então, assim, elas se encantam, elas chegam, elas querem te tocar, elas ficam encantadas quando você fala, quando você se movimenta. Então, assim, na cabeça delas é a bonequinha delas que ganhou vida e tá ali para divertir todo mundo. Então, assim, a minha personagem tem muito desses elementos, né? Os elementos lúdicos que levam a imaginação a funcionar, a criar, a devanear. E as crianças se encantam, os idosos também se encantam. Então, assim, a drag, ela tem muito disso, né? Ela desperta esse lado lúdico, encantador de todo mundo, aonde quer que ela chega. Por isso que as pessoas se encantam quando uma personagem drag está chegando no local. E você literalmente rompeu a zona de conforto, né? Para poder, enfim, dar vida à drag queen, seguir uma carreira totalmente fora dos padrões. Quais são os desafios que você enfrenta em relação ao mercado, assim? É, como é que você se relaciona com as empresas? Como é que você se relaciona com o ter trabalho, ao espaço que o mercado te dá para trabalhar mesmo, né, com a tua arte? Então, assim, felizmente, com essa ascensão da arte drag, nós temos as drags cantoras famosíssimas aqui no Brasil, nós temos um reality show a nível internacional comandado por uma drag que é a RuPaul, né, que faz com que esse mercado do entretenimento entre em ebulição e aconteça mais e mais e mais. E aí, com a questão da diversidade entrando nas empresas, a gente tem esse mercado de trabalho aqui nas mãos, então basta saber se profissionalizar de uma forma que você vai estar dentro desse mercado de trabalho e fazer acontecer esse mercado de trabalho. Como eu falei assim, eu comecei na noite, da noite eu conheci a Drag Queen Cici Guel, que é a minha sócia, que nós temos uma agência de eventos que se chama Drag Queen Eventos, que a gente tem todo um casting de drags que a gente faz, os eventos Brasil afora, que a gente tem um know-how tão grande que a gente já fez eventos fora do estado de São Paulo. Então, assim, é muito legal isso, saber que o trabalho da drag é reconhecido e aí ele sai daqui de São Paulo e vai para outros estados, né? Então, assim,
esse trabalho acontece, então assim, você tem que profissionalizar para isso. Então eu trabalhei na noite, saí da noite porque eu não dava conta, era muito evento, e aí o trabalho da noite exige muito, né? Porque você vai trabalhar à noite, de dia você está dormindo porque você está cansada. Então, assim, os aniversários, os chás em geral, acontecem durante o dia. As festas de empresa também. Então, assim, eu abandonei a noite para viver única e exclusivamente do meu trabalho. E aí nós montamos essa agência, profissionalizamos mais e mais ainda, sempre estão buscando novidades para ser apresentadas às pessoas. Então, assim, a gente tem esse mercado maravilhoso de trabalho que deu uma paradinha nessa questão da pandemia, mas a gente se virou de vez em quando fazendo algumas festas online, mandando mensagens de vídeo e tudo mais. Mas, assim, as empresas estão se abrindo, né? Então, assim, você chega, você vai fazer um evento corporativo, uma palestra lúdica para alguém, está acontecendo um seminário. Você chega lá, você pega o briefing ali do que está acontecendo para transformar aquilo em algo divertido, irreverente para apresentar para as pessoas. Então, assim, o mercado de trabalho para drag é um mercado em ascensão. Então, basta você se profissionalizar, saber o que você está fazendo, correr atrás daquilo e fazer a coisa acontecer. E aí as empresas vão chegando, é como uma bolinha de neve, né? Vai descendo de despenhadeiro e vai virando aquela bola gigantesca. Então, se uma pessoa conhece o seu trabalho, já indica para outra, porque você não precisa ter uma vou pesquisar, vou saber quem é. Não, você fez uma festa, aí tinha alguém na festa, olha, essa drag é maravilhosa, então pega ela, que sua festa vai ser incrível também. Então você não precisa ficar aquela pesquisa da internet, porque você já tem a referência. O legal do trabalho da drag é que você está numa festa, você já tem a drag como referência, então você quer aquela drag para a festa. Muitas das festas que eu faço, as pessoas falam assim, Dindri, eu quero você na minha festa. Eles não falam assim, eu quero uma drag queen. Não, eu quero a Dindri na minha festa, porque eu sei que o trabalho vai ser legal. Então, assim, é muito fantástico isso. Então, assim, é um mercado em ascensão, em expansão, que tende a crescer mais e mais e mais, porque o humor, a irreverência, o colorido da drag está aí para espalhar isso para o mundo afora. E acho que isso é muito legal, até associando com o tema de carreira, as pessoas hoje elas estão muito necessitadas de se encontrarem nas suas carreiras, né? E acho que a tua fala mostra que a gente pode se encontrar em qualquer carreira, porque a drag se tornou o teu trabalho, né? Te tornou um empresário, né? Então, enfim, você hoje é uma drag queen muito bem posicionada neste mercado. E, na sua visão, o que te motiva a não desistir, né, nos altos e baixos de uma carreira como qualquer outra, assim? Olha, eita, deu uma travadinha aqui. Voltando à pergunta, então, assim, como qualquer carreira no mercado de trabalho, tem seus altos e baixos, como você acabou de falar aí agora. A gente vai ter momentos difíceis, como foi agora na pandemia, que tudo parou. Eu lembro no começo que eu tinha uma agenda lotadíssima, assim, era casamento, era aniversário, era tudo mais. E aí entrou março, aí só vinham as noivas. Dindri, vou ter que cancelar o meu casamento, porque vai ter uma tal de uma pandemia que está acontecendo aí, chegou aqui no Brasil, então não vai acontecer mais festa. Aí foi assim, a agenda foi cancelada, tudo foi cancelado. Então, assim, mas agora com a questão da vacina, todo mundo sendo vacinado, os eventos voltando, então, assim, a coisa tende a crescer de novo, e aí só tende a melhorar. Então, assim, aí o alto vai começar de novo, porque o baixo, nossa, infelizmente, foi um baixo que durou mais ou menos um ano e meio e tal, mas, assim, como tudo na vida, né, a gente tem que aprender a se reinventar e aprender a se construir. Então, assim, é o tempo de você estar fazendo um curso de aperfeiçoamento, vai ver. Nós temos hoje a internet, né, que tem coisas ali que jogam na nossa cara e falam assim, olha, vamos fazer isso, vamos mudar dessa tal forma. Então, assim, vai nos aperfeiçoando, vai nos moldando, a gente vai tentando ser mais e mais criativo para se adequar ao mercado de trabalho. Então, a drag é uma profissão, gente, como outra qualquer. Tanto é que eu tenho o meu MEI, é a minha drag que me proporciona isso. Eu sou um CNPJ, a Dindri é um CNPJ, emite nota fiscal. Então, assim, a coisa chega a um patamar que você se profissionaliza e se torna uma empresa, como você acabou de falar aí agora.
E além de tudo, né, que é tanto a própria pluralidade de atuações do teu trabalho, a tua constituição como empresa, você ainda assim tem um trabalho forte social, né? Sim, Com... é, a questão do ativismo, porque assim, antes de ser drag, eu sou um homossexual e faço parte dessa siglinha LGBTQIA+. Então, assim, nós temos que lutar, por mais que a gente veja que as coisas evoluem, mas sempre tem coisas a serem conquistadas, e aí o preconceito está aí latente, a sociedade regride por uma parte, avança por outra, e a gente luta para que todos tenham direitos iguais, tenham uma dignidade para poder viver no seu dia a dia, não sofra violência, seja a violência psicológica, seja a violência verbal, caindo na violência física, que é uma coisa totalmente absurda, chegando às vias de fato com a morte. Então, a gente luta dessa forma, né? Lutando, informando. Eu acredito que a educação, a informação é a única via capaz de mudar pensamentos, de mudar a sociedade. Então, assim, um preconceito a gente quebra com a educação, mas tem pessoas que querem continuar dentro desse preconceito e aí é difícil, né? Então, é coisa de índole, de caráter. Mas a partir do momento que você chega, dá uma palestra, forma, informa as pessoas sobre determinados temas, elas vão passar a pensar e refletir, e falar assim, nossa, eu agia totalmente de uma forma errada por não ter conhecimento do que era aquele tipo de coisa. Então, o ativismo LGBT ele tem muito disso, né? E a gente, como drag, tem esse papel muito importante, levar essa informação com leveza, com bom humor, com irreverência e formando e informando as pessoas aí na nossa sociedade. E acho que você também lida com um público muito sensível, né, que são os portadores de HIV, e você trabalha com a preservação dessas pessoas, né? Paralelamente a esse trabalho, porque assim, eu comecei ministrando oficinas na Feira da Diversidade Sexual da Parada da Diversidade de São Paulo, né? Então, a Parada LGBT sempre teve essa afinidade comigo, eu estou desde a segunda edição, e aí a gente sempre está juntos fazendo coisas maravilhosas, e aí eles propuseram, Tindra, eu queria que você fizesse, porque assim, quando tinha a Feira da Diversidade na quinta-feira antes da parada, então tinha médicos, tinha advogados, tinha especialistas do tema dando palestras para as pessoas que estavam frequentando a Feira da Diversidade de uma forma um tanto quanto séria da história. E aí eles falaram assim, Tindra, eu queria que você fosse com o seu jeito lúdico, divertido, primeiro, dar uma oficina sobre diversidade sexual e, engajando a isso, uma oficina sobre prevenção às ISTs, HIV, AIDS. Então, assim, foi um sucesso tão grande que era uma oficina para ser ministrada no dia e viraram 2 oficinas devido à procura, e aí a coisa só foi acontecendo. Então, faz mais ou menos, acho, 15 anos que aconteceu a primeira e todos os anos acontece. E aí tinha um assistente social de um SAI aqui próximo da minha casa, com serviço especializado, né, que trata pessoas com ISTs, HIV, AIDS. Ela falou assim, não, eu quero levar você para o projeto, esse SAI lá, para você ser agente de prevenção. Então, agente de prevenção, ele trabalha em campo, né? Então, ele vai nas praças, em danceterias, em barzinhos, tal, e aí distribui preservativos, gel lubrificante e fala da importância. Olha, o teste rápido, se você fizer o teste rápido é legal, porque a UNAIDS ela tem uma meta que se chama 90, 90, 90. 90% das pessoas fazendo o teste rápido, suponhamos que esses 90% sejam pessoas detectadas soropositivas, então essas pessoas vão estar começando com o tratamento. A partir do momento que você faz o tratamento totalmente direito, você se torna indetectável. A partir do momento que você se torna indetectável, você não transmite mais o HIV para as pessoas. Então, 90, 90, 90. 90 testado, 90 medicado indetectável e 90 não está transmitindo, então o vírus não vai disseminar. Então, a gente tem esse papel importantíssimo de levar essa informação. E aí, se a pessoa é soronegativa, então, assim, nós temos agora uma mandala, vamos assim dizer, da prevenção. Então, nós temos a PrEP, né, que é a profilaxia pré-exposição. Você quer abolir a camisinha da sua relação, você que seja profissional do sexo, homem que faz sexo com homem, gays, travestis, transexuais. Então, você tem essa opção aí para você, que é a PrEP, que você é um medicamento que você vai tomar
e aí você vai fazer um acompanhamento. Aí as pessoas perguntam assim, e as outras ISTs? Sim, você vai fazer um acompanhamento. Então, você vai na sua unidade básica de saúde, vai começar a tomar PrEP para tirar a camisinha de algumas situações que você vai ter, e aí, paralelamente, você vai fazer os exames das outras infecções que você, sem o preservativo, você possa se infectar. Então, é uma coisa muito moderna. No começo do projeto, a gente só focava camisinha, camisinha, camisinha. Hoje, não. Nós temos a PrEP, nós temos a PEP, nós temos várias opções de prevenção, e aí talvez aí está chegando uma vacina que da PrEP, né, que você vai tomar, não vai ser mais o comprimido que você toma todos os dias. Eles estão fazendo um teste aí, uma novidade aí, você vai tomar uma vacina de 3 em 3 meses para fazer a PrEP, que é essa profilaxia pré-exposição. Então, é um trabalho que eu faço com muito orgulho, e aí eu vou em algumas escolas, ONGs e tudo mais, para levar essa informação da questão da prevenção, das pessoas se amarem e negociarem a questão, porque assim, eu falo que a questão de você usar o preservativo numa relação é muito de amor próprio. Se você se ama, você se cuida, e a partir do momento que você se cuida, de contrapartida, o outro está levando de brinde esse cuidado, né? Porque você está se cuidando e está, de contrapartida, cuidando do outro. Então, é muito importante isso, é uma questão de você amar, você se amar, e aí, de contrapartida, você pode espalhar esse amor ao mundo. E nessa trajetória toda você lida com um grande público, né? Enfim, o que na tua visão, pela tua experiência, falta para as minorias? Olha, vamos dizer, a minoria já é inferiorizada por ser chamada de minoria, né? Já começa por aí. Então, as pessoas devem... Eles falam tanto em empatia nos dias de hoje, mas é tão lindo falar e é tão difícil você colocar em prática essa empatia, né? Então, assim, a gente tem que sempre se colocar no lugar do outro. Gente, se esse outro está ali na rua, está debaixo do viaduto, está precisando de uma ajuda, eu me coloco no lugar dele e vou tratar aquele outro como se eu estivesse passando por aquela situação. Então, vamos exercer e praticar a empatia todos os dias. Então, assim, colocar sempre no lugar do outro, esquecer da coisa olha, a minha religião fala uma coisa, então eu não aceito aquilo que a minha religião fala. Gente, a religião é para fazer bem para você. Se a sua religião não faz bem para você, não ajuda você a evoluir espiritualmente, evoluir como ser humano, então aquela religião de nada serve para você. Então, ultimamente, a gente tem visto um fundamentalismo religioso aí assolando muitas pessoas da nossa sociedade e fazendo com que outros sofram esse fundamentalismo na pele e seja agredido, e seja expulso, e seja colocado à margem da sociedade. Então, assim, essa dita minoria é fruto desse fundamentalismo que prega um tal de amor, que de amor não tem nada, e só dissemina ódio e segregação. Pois é, a gente tem muito ainda o que percorrer, né? E como que, na sua visão, a criatividade, toda a questão envolvendo arte e drag pode contribuir para a gente conseguir incluir mais pessoas no mercado de trabalho, nas empresas? Olha, a criatividade faz a gente sair sempre da zona de conforto, né? Porque a gente pensa que eu já atingi o meu objetivo, então estou tranquilo, vou ficar aqui e tal. Mas aí, a partir do momento que você põe a criatividade para funcionar, você fala assim, não é bem por aí. A coisa pode ser melhor, a gente pode pensar de uma outra forma, pode ir por um outro caminho. Então, assim, a pessoa criativa, ela está sempre pensando em coisas novas, em como fazer para ajudar o outro, em como fazer para mudar algum tipo de coisa que ela vê que não acha legal. Então, assim, a gente tem que ser criativo sempre, e a arte drag tem muito disso, né? Se renovar, se reinventar, e aí tentar atingir novos públicos, tentar atingir um mercado novo de trabalho que você nunca trabalhou e fazer aquilo acontecer. Então, assim, é uma utopia da minha parte, mas, assim, a partir do momento que, assim, minha mãe, ela fez a passagem recentemente, faz 4 anos. E aí, como eu falei que eu sou uma pessoa católica, então meu padre, ele tem uma visão muito espiritualizada da história e fez com que eu visse isso de uma forma totalmente tranquila, leve. O meu luto foi um luto super light,
totalmente diferente do que eu imaginava se eu estivesse vivendo há uns 10 anos atrás. Então, assim, o meu sonho é fazer, não sei, eu acho que pode ser uma coisa, uma utopia, uma loucura da minha parte, essa criatividade aflorando, mas eu ainda sonho fazer um velório, chegar, animar ali aquele momento, porque assim, é um momento que você vai estar despedindo do corpo físico de alguém, mas aquela pessoa deixou um legado ali. Eu queria uma coisa assim. Se eu penso, quando eu fizer a minha passagem, eu quero uma coisa animada, divertida, porque assim, eu deixei esse legado aqui no mundo. Então, assim, a minha personagem era uma personagem que levava alegria, levava diversão. Então, assim, para que você ficar guardando? Ai, gente, vai fazer falta. Não, foi lindo enquanto durou, cumpriu a sua missão e agora, para quem acredita, vamos dizer assim, quem acredita no cristianismo vai falar, vai ressuscitar. Quem acredita no espiritismo, olha, ela vai vir de uma outra forma, em uma outra vida. Quem é ateu fala assim, acabou. Então, se acabou, vamos curtir, porque a vida é assim, é feita de momentos. A gente nasce, a gente cresce, amadurece, envelhece. Legal de algumas pessoas que envelhecem, porque aqueles que fazem a passagem, a gente não chegar a essa fase. Mas você cumpriu todas as etapas da sua vida, então agora celebre, porque acabou e deixou um legado aqui. Então é mais ou menos dessa forma que eu penso. E essa troca de lente, acho que olhando para o mercado mesmo, é a gente olhar para as coisas mais positivas, né? Comemorar mais, celebrar mais, se descobrir no sentido do que você gosta, qual que é o teu lado criativo. Acho que a gente também não pode ser muito rígido em relação à carreira, né? Às vezes tem uma outra coisa que a gente gosta que não vai precisar que a gente mude tudo para fazer aquilo. A gente também pode conciliar, né? E a pandemia deixou isso muito claro para a gente, né? Então, assim, a pandemia, a gente aprendeu a valorizar a vida, a celebrar a vida, a estar sempre em contato e expressando nosso amor, nosso carinho para o outro. E aí precisou algo para a gente fazer a gente pensar, assim, nossa, nós ficamos isolados, o quanto o contato faz falta, o quanto o abraço faz falta, o quanto celebrar uma festa, o quanto estar junto, estar aglomerado faz falta. Então, é o lado positivo. Então, assim, tudo na vida a gente tem o lado negativo e o lado positivo. Então, vamos tentar não ser uma poliana da vida, mas vamos tentar ver o lado positivo das coisas sempre, porque é legal, porque a gente só tem a ganhar com isso, né? Isso aí. E quanto mais diverso, melhor, porque as equipes diversas inovam mais. E eu te agradeço muito por compartilhar da tua vida, da tua história e fazer com que a gente cresça nesse movimento de diversidade, de inclusão. E encerro esse papo me despedindo, agradecendo todo mundo que está conferindo os nossos conteúdos, convidando todo mundo para seguir o @CeaMakers. E como que as pessoas te encontram e conseguem seguir também os seus trabalhos? Gente, antes de mais nada, eu queria agradecer, Felipe, pelo convite maravilhoso, a toda a galera da Cia Makers. Obrigada, obrigada de coração. Foi uma lisonja estar aqui com vocês, partilhando um pouquinho dessa minha tão breve, mas maravilhosa história. Quem quiser me encontrar, é só @GindryBook. Eu falo que é Gindry com D de dar, que a gente tem que se dar sempre e dar o nosso melhor sempre para construir uma sociedade mais bonita, mais colorida, mais repleta de amor e de alegria. É isso aí. Muito obrigado. Super beijo.